Graça, paz e esperança da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 14. Novo Testamento, Atos, capítulo 14. A partir do versículo 25 do capítulo 14 até o versículo 31 do capítulo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse trecho da palavra de Deus. Ao longo do sermão, nós vamos ler essa porção bíblica. Antes disso, vamos novamente orar, agora pedindo de forma específica a bênção de Deus para o entendimento da sua palavra e também para aquelas pessoas que estarão ministrando às crianças. Oremos. Pai bendito, te louvamos pelo privilégio de nos reunir nessa hora em adoração pública ao teu nome. Agora, Senhor, pedimos que intervenha novamente em nosso meio, falando-nos através da minha vida, que eu seja a tua boca hoje. E rogamos, Senhor, que somente aquilo que provém de ti seja guardado, recebido e aceito pelos irmãos e irmãs. Da mesma forma, rogamos pelas pessoas que estarão ministrando, cuidando das crianças, que o Senhor esteja com elas. Oramos e pedimos a tua bênção para esse momento, em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos é muito didático. Já no capítulo 1, Lucas, o autor, nos entrega o roteiro. Aquele versículo bastante conhecido diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que nós vemos ao longo dos capítulos? No capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja cresceu, se expandiu, e o evangelho foi conhecido na cidade de Jerusalém. O Senhor permitiu que a igreja sofresse perseguição, e a partir do capítulo 8 nós vemos como outras regiões de Israel foram alcançadas, mais exatamente Judéia, Galileia e Samaria. Inclusive há um versículo muito bonito no capítulo 9, mostrando justamente essa expansão do evangelho, o crescimento da igreja, que diz no versículo 31 do capítulo 9, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, Lucas segue mostrando como o evangelho foi sendo pregado, e é interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 15 desse livro, vemos já o evangelho alcançando ou tendo alcançado pessoas de outras nações. A igreja havia se internacionalizado. Inclusive foi em Antioquia da Síria, na atual Turquia, que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. A igreja crescia e se internacionalizava. Em Antioquia da Síria, os seguidores de Cristo foram chamados cristãos. E aí nós temos no capítulo 13 algo muito bonito, que é o envio de Barnabé e Paulo naquela missão que ficou conhecida como primeira viagem missionária. Se você localizar aí o capítulo 13, o texto diz que havia na igreja de Antioquia, versículo 1, profetas e mestres. Menciona Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é o mesmo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, isto é, enquanto trabalhavam, enquanto labutavam na obra evangélica, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí nós chegamos no capítulo 14, mais exatamente no versículo 25,
que diz, capítulo 14, versículo 25, e tendo anunciado a palavra em pés de quem? Barnabé e Paulo, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ou seja, Barnabé e Paulo retornam à igreja que os havia enviado, os havia despachado para a obra missionária. É interessante que, se a gente folhear, passa do capítulo 13 aqui na nossa Bíblia para o capítulo 15, talvez isso não demore mais do que um segundo. Mas o trajeto percorrido por Barnabé e Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 15, ou ao final do capítulo, até o final do capítulo 14, pelo menos 2 anos de viagem. Percorrendo muitas cidades, muitas regiões da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, certo? Não chegaram à Europa, chegam à Europa depois na segunda viagem missionária. Ficam ali na Ásia, principalmente na região da Turquia, regressam, certo? A igreja que os havia enviado, e acontece uma coisa muito linda, versículo 27, ali chegados, certo? Numa época que não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia SMS, a gente já até esqueceu do SMS, do torpedo, certo? Não havia telefone. Então, pensem vocês que a igreja havia despachado Paulo e Barnabé, na verdade, Barnabé e Paulo, nessa ordem que Lucas coloca, o que demonstra que Barnabé tinha primazia sobre Paulo naquele momento, em termos de autoridade espiritual. A igreja tinha enviado Barnabé e Paulo, passa 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Alguns estudiosos mencionam que essa viagem pode ter demorado até 3 anos. E onde estão Barnabé e Paulo? E chegam finalmente Barnabé e Paulo. E o que acontece? Depois que a gente reencontra uma pessoa querida, um irmão nosso, na fé, depois de tanto tempo. Ali chegados, versículo 27 do capítulo 14, reunida a igreja, relataram, que declaração potente, maravilhosa, quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Em linguagem contemporânea da nossa época, Barnabé e Paulo entregaram um relatório missionário. Eles narraram as grandes coisas que Deus havia operado na vida das pessoas. Pessoas foram convertidas, abandonaram seus pecados, abandonaram a sua vida promíscua, jogaram fora os ídolos, deixaram de frequentar as festas pagãs, foram discipuladas, foram treinadas e algumas foram eleitas para conduzir as igrejas que nasceram por ocasião da primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. Eles relatam a igreja de Antioquia. Eu fico imaginando o sentimento dos irmãos da igreja de Antioquia. Devem ter pensado, as nossas orações não foram em vão. Na verdade, nunca são, certo? Mas eles tiveram uma evidência concreta de que Deus havia usado as orações daquela igreja em favor do ministério de Barnabé e Paulo. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Imaginem quantos causos, quantas histórias, quantos acontecimentos, quantas experiências foram comentados por Barnabé e Paulo aos irmãos da igreja de Antioquia. Até aqui tudo legal, né, gente? A igreja crescia, se expandia, alcançava outras culturas, outros povos. Aumentava o número dos discípulos seguidores de Cristo. Contudo, o crescimento tem suas implicações. Existem as dores do crescimento. Na medida que a igreja cresce, progride, são necessários ajustes, adaptações, preocupações a serem administradas, novos alvos. Essa igreja, que, pelo que já me contaram, tem pelo menos 34 anos desde a sua organização, ela não começou nesse templo, ela começou numa casa, na casa de uma família, talvez na casa de mais de uma família. Aí depois aparece a oportunidade de alugar um espaço, enfim. Na medida que a igreja vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas, novos problemas se apresentam, novos desafios. E agora, quem diria? Já estamos estofando os bancos da igreja. Certamente nos primórdios, talvez nem cadeiras em número suficiente houvesse para as pessoas. E talvez se houvesse, não eram tão confortáveis.
certo? Na medida que a igreja vai avançando, progredindo, certo? Se apresentam desafios. Então, nessa noite eu quero falar, à luz desse texto, sobre os desafios do crescimento. Porque esse texto é riquíssimo e eu quero destacar alguns desses desafios para a nossa edificação. Essa ideia dos desafios do crescimento, ela está muito presente na minha vida e na vida da minha esposa, por conta dos filhos. Quem tem filho pequeno, ou quem já teve, sabe muito bem o que implica o crescimento de uma criança. Começa a nascer dente, aí a criança fica mais manhosa. Depois chupeta. Aí depois tirar a chupeta. Eu sei que essas coisas que eu vou mencionar aqui, elas não são padronizadas, elas não acontecem sempre com todas as crianças, com todos os filhos, com todos os casais. Mas, por favor, tenha um pouquinho de misericórdia e considere que essas coisas acontecem na vida de várias famílias. Aí depois tirar a chupeta, aí depois o desfraude. Desfraude, né, dependendo da técnica que se usa, tira a fralda durante o dia, certo? Aí é outro processo para tirar a fralda na parte da noite, depois a criança tem que aprender a fazer número 2 no vaso. Aí tem criança que sofre com cólica. Ensinar a comer, apresentar as frutas, as verduras, os legumes, a variedade de sabores, acostumar-se na escola. Para algumas crianças é difícil acostumar com os bichos da escola, né, os vírus. Gente, é maravilhoso ver o crescimento de um ser humano, mas a gente que é pai tem que se virar nos 30, tem que administrar. Outro dia eu comentei com um amigo que é pastor nos Estados Unidos, ele é brasileiro, pastor há alguns anos nos Estados Unidos, eu falei para ele, isso foi no final do ano passado, eu ainda estava no Chile, e talvez eu, de vez em quando, eu possa trocar aqui umas palavras, né? Eu já comentei com vocês que tem 2 palavras com algumas pessoas que até hoje eu ainda me confundo. Barnabé e Bernabé, e assembleia e assembleia, certo? E Samária e Samaria, foi a terceira hoje, viu? Porque em espanhol é Samaria. Então, eventualmente, pode ser que escape uma Samária em vez de Samaria, um Bernabé em vez de Barnabé, enfim. Então, eu comentava com esse colega, que é pastor nos Estados Unidos, fala, rapaz, eu estou com inveja de você, porque ele tem 3 filhas, e 2 delas já estão na universidade, e a terceira está terminando, né, o 2º grau, lá, o que corresponde ao 2º grau. Eu falei, estou com inveja de você, rapaz, com as filhas já na universidade. E ele falou para mim, você é feliz e não sabe. Eu falei, sério? Sério. Falei, você não sabe como eu tenho saudade dessa época. Porque eu tinha relatado para ele, né, os desafios, que a gente estava lá com 2 crianças, o confinamento havia sido muito rigoroso no Chile, preparando já com a cabeça para a mudança, para voltar ao Brasil, certo? Ele falou, olha, nessa fase aí dos teus filhos, a gente contorna os problemas. Mas na idade em que as minhas estão, você não sabe a dor de cabeça que é. Aquilo me desconcertou. Certo? Porque eu estava invejando ele, e no final das contas, eu percebi que eu era feliz e não sabia. Quando a igreja cresce, certo? É muito bom, pessoas conhecem a Jesus, certo? Nós temos mais pessoas para trabalhar, para servir, aumenta a arrecadação da igreja, certo? Tem muitas coisas positivas, mas também existem desafios que estão associados, que são trazidos, apresentados pelo crescimento. O primeiro deles, que o texto aqui nos mostra, é o de aceitar que a igreja é suscetível a problemas. Quanto mais gente, mais probabilidade, vamos ser honestos, mais problemas vão surgir. O que aconteceu? Já relatei para vocês que Barnabé, certo, e Paulo voltaram à igreja que os havia enviado, certo? Contaram as coisas que Deus havia operado por intermédio deles, certo? Mas, capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, interessante, né? Agora a ordem já é Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com estes indivíduos que eram da igreja, eram crentes, mas oriundos do judaísmo. Nós temos aqui
dois públicos, basicamente. Paulo e Barnabé haviam realizado grande parte do trabalho deles entre as pessoas que não eram judias, entre os não israelitas, entre os estrangeiros. E esses indivíduos que chegaram e que insistiam que todas as pessoas convertidas a Jesus tinham que se circuncidar, eram judeus. Então, houve aí um debate, o texto diz, contenda, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda. O que é uma contenda? É uma discussão muito acalorada. Eles não chegaram a um denominador comum. E não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros entre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Em Jerusalém estava a primeira igreja, a igreja mais antiga. Estava a maioria dos apóstolos. Então, vamos escutar. Eles não chegaram ao entendimento. Vamos escutar o que os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém dizem a respeito. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, o relato de Paulo e Barnabé gerava alegria nas pessoas, mas eles estavam a caminho de Jerusalém para resolver um problema entre irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Ou seja, pessoas que antes de se converterem haviam sido da seita dos fariseus, pessoas que haviam sido fariseus ou farisaicas, né? Do grupo dos fariseus, certo? Mas que agora eram crentes, mas obviamente tinham toda a mentalidade, a cosmovisão, os valores do judaísmo. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Em resumo, aqueles crentes que eram judeus estavam exigindo dos crentes que não eram judeus que eles tinham que se circuncidar e observar o calendário religioso de Israel, as festividades de Israel e as tradições de Israel, que eram muitas, as tradições religiosas de Israel. Eles passaram a exigir isso dos recém-convertidos. E é por isso que houve o debate entre Paulo e Barnabé de um lado e estes irmãos que tinham essa mentalidade judaizante. Então, o primeiro desafio aqui que nós podemos destacar é o desafio de aceitar que a igreja é suscetível a problemas. A igreja é una. O que significa isso? Existe apenas uma igreja diante do Senhor, formada por aqueles que foram alcançados pela bendita graça. Quando Deus olha lá de cima para baixo, Ele não vê o nome da igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, A, B, C. É uma só igreja, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. As placas, as denominações, os nomes fazem sentido para nós que estamos aqui. Mas diante de Deus, a igreja é una. Só existe uma igreja. Só que na composição social dela, ela é diversa, ela é diversificada. Nesse caso aqui, Atos 15, crentes judeus, israelitas, e outros crentes que não eram judeus, que não eram nascidos em Israel. Pessoas da Síria, pessoas da atual Turquia, pessoas da Grécia, de várias nacionalidades, que não tinham as referências culturais do judaísmo. É como se aqui tivesse, talvez exagerando um pouquinho o exemplo, um gaúcho, né, um pampa, lá do interior do Rio Grande do Sul, e quisesse que a gente usasse aqui em Brasília, né, aquelas roupas típicas lá do interior do Rio Grande do Sul. Ou uma pessoa, né, egressa lá do interior da região amazônica, certo? Uma pessoa indígena, um índio, certo? E quisesse que a gente se vestisse como ele. Ia dar problema. Por quê? Porque, certo, a gente se sente à vontade segundo a nossa cultura, segundo a nossa formação, os nossos valores.
Então, houve essa discussão. E Barnabé e Paulo estavam vindo do estrangeiro após pelo menos 2 anos. Quando a pessoa tem a oportunidade de conhecer outras realidades culturais, o horizonte dela se amplia. Ela passa a ter elementos de comparação. Enquanto que aqueles que haviam pertencido à seita dos fariseus, os crentes que eram judeus, eles estavam ali no mundinho deles. Então, a perspectiva de Barnabé e Paulo era uma perspectiva muito mais ampla. Eles que conheciam também, eles eram judeus, conheciam também, certo, a realidade daqueles que haviam permanecido e continuavam ali. Sempre que há esse choque de culturas ou de visões, é sempre um desafio para a igreja. Já comentei com vocês, eu tive a oportunidade de servir no Chile, e lá na igreja de Santiago havia chilenos de várias partes do país, irmãos de várias nacionalidades. E uma irmã, que era membro da igreja, era do México. E uma vez me chamou a atenção que ela, quando se referia ao encontro, ela não dizia, nos vemos na igreja, ela dizia, nos vemos no templo. E naquela mesma época havia um grupo de moçambicanos frequentando a igreja. Certo? O governo do Chile havia feito uma parceria, um convênio com Moçambique, com o governo de Moçambique, e muitos moçambicanos foram estudar na Universidade do Chile. E alguns desses moçambicanos eram presbiterianos e frequentavam a primeira igreja naquela época que eu estava ali como pastor. E eu tive a curiosidade de perguntar, certo, aos moçambicanos, como eles se referem quando eles querem dizer que vão, né, à igreja, como nós dizemos. Eles dizem que vão à paróquia. Aí eu fiquei aguçado, certo? Aí eu me lembrei de um amigo meu que é missionário na França, ele pastoreia uma igreja em Marselha, na França. Como é que vocês se referem? Vamos ao templo, jamais vamos à igreja. Porque se falar vamos à igreja, aqui a referência é a igreja católica. Então, para diferenciar a igreja católica da igreja protestante, o protestante diz que ele vai ao templo. Não satisfeito, eu escrevi para um amigo que é holandês e que foi missionário no Brasil. Como é que vocês dizem aí? Vamos ao culto. Moral da história, no Brasil e no Chile, normalmente, quando a gente quer se reunir, quer se encontrar, a gente fala, nos vemos na igreja. Na França e no México, nos vemos no templo. Em Moçambique, nos vemos na paróquia. E se for um holandês, vamos ao culto e depois do culto falamos. Esse é apenas um simples exemplo do desafio que é a diversidade na igreja. Pastor, mas aqui a gente não tem gente de outros países. É verdade, mas nós temos diferentes faixas etárias. Aqui me escutam adolescentes, aqui me escutam jovens, aqui me escutam jovens casais, aqui me escutam casais mais experientes, aqui me escutam idosos. Aqui nós temos de pessoas com diferentes ou que se envolvem, têm diferentes profissões, diferentes realidades laborais, pessoas de diferentes lugares do país. Tem gente da Bahia, tem gente do Maranhão, tem gente do Mato Grosso, tem gente do Paraná, tem gente de Minas, uai. Tem gente de Goiás. Naturalmente, pessoal, em alguns momentos acontecerão curtos-circuitos entre nós, desentendimentos, visões, esbarrões, polêmicas, divergências. Nós temos que ter a maturidade espiritual para aceitar o fato de que a igreja do Senhor é suscetível a problemas. Perfeito aqui é o Senhor da igreja. A igreja dele não é perfeita. Eu sei que quando a gente vai a uma cerimônia de casamento, quem é a estrela? Quem é o centro das atenções numa cerimônia de casamento? Ora, quem? Só pode ser ela, a noiva. Só que na igreja, o centro das atenções não é a noiva, é o noivo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim é perfeito. Então, você que foi alcançado pela bendita graça, você que faz parte dessa igreja ou de outra igreja, talvez você que nos acompanhe pela internet ou alguém que esteja aqui nos visitando hoje, saiba, toda igreja tem seus problemas, toda igreja tem suas dificuldades, toda igreja tem suas lutas.
E se você está desanimado por causa das provas, dos desafios, das lutas desta igreja, saiba que se você decidir, eu espero que não aconteça, mas se você decidir sair dela e ir para outra, lá você também vai encontrar problemas. Então, primeiro desafio do crescimento é aceitar que a igreja é suscetível a problemas. Como aconteceu aqui em Atos, como tem acontecido com a igreja em todas as épocas, em todos os lugares. E assim será até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, e quando é que vão terminar os problemas? Quando nós estivermos transformados, glorificados, após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estivermos neste corpo, nesta realidade, nesta etapa da história, vamos engrossar o couro, porque problemas surgirão. Segundo desafio, saber enfrentar os problemas. Porque, pastor, sinceramente, eu vim para o culto hoje para escutar do Senhor que tem problemas na igreja. Isso eu já sabia, pastor. Sim, mas é bom relembrar. Segundo desafio, saber enfrentar os problemas. Houve a discussão entre os crentes judaizantes e aqueles que não eram judaicos, aqueles que eram estrangeiros, com respeito à observância dos rituais, da lei de Moisés, né, das tradições religiosas, da circuncisão. Como a igreja enfrentou esse problema? O texto nos diz, a partir do versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra, Pedrão, e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Esse Pedro que está falando aqui, o apóstolo, é aquele que havia sido enviado ao Senhor à casa de Cornélio, um gentil. Deus se manifestou a Cornélio, Deus da sua casa, e Deus enviou Pedro à casa de Cornélio. Inclusive, Deus manifestou uma visão a Pedro, não considera impuro o que eu purifiquei. Porque Pedro não entrava, Pedro como um bom judeu, ele não entrava na casa de uma pessoa que não era judia. Porque os judeus eram muito estritos em relação aos seus hábitos e tradições. Então Deus deu uma visão a Pedro para mostrar para ele que ele tinha que ir à casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio, resumindo a história, Cornélio, o pessoal lá falou, certo? O Espírito Santo se manifestou, e eles falaram em outras línguas, em idiomas estrangeiros, como havia acontecido com os apóstolos, inclusive com o próprio Pedro em Atos 2. Então, o que o Pedro aqui informa nesse debate, nessa assembleia? Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho. Ou seja, Deus falou, alcançou os gentios, aqueles que não são judeus, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Como Deus atuou em nós, judeus, Deus atuou entre os gentios, entre os estrangeiros. A bênção que o Espírito Santo manifestou entre nós, ele repetiu entre os gentios. E não estabeleceu, versículo 9, distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ou seja, Deus não fez diferença entre eles e nós. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, ou seja, o pescoço, os ombros, dos discípulos, um jugo, uma carga que nem nossos pais puderam suportar nem nós. Pedro meteu o dedo na ferida. Vocês estão exigindo dos estrangeiros, dos nossos irmãos, aquilo que nem nossos pais nem nós conseguimos cumprir. A lei, de maneira perfeita, de maneira integral. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Amém, aleluia. Pedro ressalta que não é por obras, não é por identidade cultural, não é por nacionalidade, não é por país, não é por aparência, não é por conta bancária, não é por tempo na igreja, não é por tradição religiosa, não é por pertencer à igreja A ou B, é por graça.
E a graça é de Deus, e Deus reparte a sua graça a quem Ele quiser, quando Ele quiser, da forma como Ele quiser. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ou seja, todos aqui somos iguais, porque temos sido visitados pelo Senhor, temos sido abençoados por Deus. Então, depois do debate, que a discussão começou lá em Antioquia, chegou até Jerusalém, o versículo 7 diz, né, havendo grande debate, um debate muitas pessoas falam, falou Pedro, o apóstolo. E toda a multidão, reação do pessoal ao discurso, às palavras de Pedro, e toda a multidão silenciou, o que significa dizer que as palavras de Pedro, certo? Elas tocaram no coração das pessoas. Elas fizeram as pessoas refletir. Passando a ouvir, agora falam Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, ou seja, falaram vários, debate, discussão. Fala Pedro, a multidão silencia. Falam Barnabé e Paulo. Depois de Barnabé e Paulo, fala Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Era o principal líder da igreja de Jerusalém. Irmão do Senhor Jesus Cristo, também considerado apóstolo. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí Tiago vai citar Amós. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Tiago aqui deu a palavra final. O que Tiago fez? Tiago interpretou o que estava acontecendo naquela época como sendo o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Ou seja, já Amós, que viveu lá pelo 8º século a.C., havia dito que um dia Deus restabeleceria o tabernáculo caído de Davi, para que os demais homens busquem o Senhor. Em resumo, Tiago estava dizendo, nós estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia. O que nós estamos vendo e que está gerando debate entre nós, o Senhor já havia anunciado há muito tempo que aconteceria. Então, Tiago praticamente encerra a discussão com a adequada e correta interpretação da Escritura. Pelo que julgo eu, versículo 19, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Existiam muitas festas, muitas cerimônias culturais que requeriam a consagração tanto da bebida ou das bebidas e dos alimentos às divindades pagãs. Escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas. A promiscuidade era muito grande naquela época, a poligamia, o descaso para com a mulher e também relacionamentos que desrespeitavam os graus de parentesco, os limites de parentesco estabelecidos pela palavra de Deus, segundo a lei de Moisés. Da carne de animais sufocados, havia um método de abate dos animais, que era através de... eles eram sufocados para serem mortos e depois consumidos, e do sangue, porque os judeus são muito rigorosos nisso. Eles só consomem a carne quando já não existe mais sangue na carne. Então, o que Tiago está dizendo? Nós não devemos exigir que os estrangeiros, que os gentios sejam circuncidados e cumpram as tradições que são próprias do povo de Israel. Mas, segundo o meu parecer, devemos recomendar-lhes, escrever-lhes, para que se abstenham dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas escandalizavam os irmãos judeus. Não é que essas coisas fossem necessariamente pecaminosas, porque nós sabemos, o próprio Paulo explica isso na primeira carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9,
O ídolo não é nada. Se você vai, por exemplo, a Salvador, e ali, numa das praias de Salvador, certo? Você vê uma baiana com aquele turbante, certo? Vendendo acarajé, pode comer o acarajé. Ah, mas aquela baiana oferece os primeiros acarajés para Iemanjá ou para outra entidade religiosa. Irmão, pode comer numa boa. Só tenha cuidado com a pimenta e com as calorias, porque um acarajé, em média, 2.000 calorias. Agora, se você estiver ao lado de um crente que se escandaliza com isso, que se incomoda com o fato de você comer um acarajé, que não de todas as baianas, mas de algumas baianas é consagrado as coisas lá da religião professada por elas, se você está ao lado de um crente que se escandaliza, que se incomoda, evite comer o acarajé. Come depois, sozinho, à parte, escondido. Então, o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo, sejamos prudentes. Primeiramente, não coloquemos sobre eles uma carga que a lei, o próprio Deus não exige. Segundo, meus irmãos estrangeiros, evitem essas coisas, para que não haja divisão no meio da igreja. Sabedoria, prudência. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas. Ou seja, a lei de Moisés é pregada, onde é lido todos os sábados. Ou seja, não é necessário exigir isso deles. Então, o segundo desafio é saber enfrentar os problemas. O que isso tem a ver conosco? Porque nós não somos judeus, nós não somos da Síria, nós não somos da Turquia, nós não somos da Grécia. Aqui, praticamente todo mundo, eu acho que não tem nenhum estrangeiro entre nós, ou tem? Tem alguém aí da Argentina? Tem alguém aí de outro país? Se tem algum estrangeiro, que se levante agora. Não é preciso, é brincadeira. O que isso tem a ver conosco, pastor, aqui? Brasília, com a umidade baixa, nessa época do ano. Temos que aprender a debater de maneira prudente, responsável, os assuntos. Que não é na base do grito. Não é na base do que eu quero. Sabe aquele garoto que é o dono da bola? Aí está no futebol e quando o time dele está perdendo, ele fica revoltado, pega a bola, bota debaixo do braço, vai para casa, acabou o jogo. Ah, mas aqui é uma congregação, aqui é a voz do povo. Desculpa, você não entendeu como é que funciona a igreja presbiteriana. A voz do povo é valorizada. Quando chega ao conselho da igreja, que é a liderança que Deus estabeleceu, quando o respeito é observado, o conselho, que é formado pelos pastores e presbíteros, no dia da reunião, vai tratar o assunto e vai dar uma resposta à sua consulta ou a questão apresentada por alguns ou por vários irmãos da igreja. Para debater, é preciso também esperar a vez de falar. Se todo mundo quiser falar na mesma hora, vai ser um bando de tagarelas, uma discussão, um falatório. E tem que saber escutar o que não agrada a você. Você vai ter o direito de expor a sua opinião. E provavelmente ela não vai agradar todas as pessoas. E você também tem que estar preparado para ouvir coisas que eventualmente não estejam de acordo, não coincidam com o seu parecer, com a sua visão. Em outras palavras, nós temos que aprender a ser voto vencido. Tem gente que gosta muito de falar de democracia. Só que nem todas as pessoas têm maturidade para viver numa democracia. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que não há cristianismo sem espírito cristão. Não pode haver uma boa reunião se as pessoas não estão dispostas a escutar e a apresentar de maneira responsável, cuidadosa, os seus pontos de vista. Então, o primeiro desafio é aceitar a realidade que se manifesta em todos os lugares, em todas as épocas, que existem problemas na vida da igreja. Existe problema na sua casa, existe problema na sua vida, também existem problemas na igreja. Segundo desafio, nós temos que saber enfrentar os problemas. Aqui, em Atos 15, certo? Os irmãos que estavam em Antioquia, Barnabé e Paulo,
com aqueles que eram do grupo dos judaizantes. Eles não chegaram ao entendimento, subiram a Jerusalém. Isso aí não é uma subidinha, viu, pessoal? Não é da Asa Norte para a Asa Sul, não, viu? Serão alguns dias de caminhada. E lá foram ouvir a liderança. Os apóstolos, os presbíteros, houve um debate, muitos falaram. Chegou um momento em que Pedro falou, falaram Barnabé e Paulo, falou Tiago, e Tiago arrematou a questão. Por quê? Porque mostrou na Escritura que o que estava acontecendo era um anúncio da palavra de Deus, era uma profecia do Senhor, entregue ao profeta Amós, e entregou uma recomendação pastoral. Então, o segundo desafio é saber enfrentar os problemas. É conter a euforia, controlar as emoções, dobrar o joelho, pensar no que vai falar, para que a gente possa dialogar sobre a graça de Deus em oração, buscando as soluções para os problemas e desafios da nossa amada Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Terceiro e último desafio: preocupar-se com a comunicação. Isso é muito importante, gente. A maioria dos nossos problemas nasce por conta de ruídos na comunicação. Porque depois que Tiago falou, né, e Tiago, quando ele falou, certo, Pedro já tinha falado, Barnabé e Paulo já tinham discursado, outros já tinham dado a sua opinião. O que aconteceu? Então, versículo 22, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Isso não significa dizer que não houve pessoas contrariadas. Não nos iludamos. Houve sim pessoas contrariadas, mas, certo, prevaleceu o entendimento, certo, da maioria. Até porque não havia como refutar o que havia sido apresentado por Tiago. Tendo elegido homens entre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Onde o problema havia surgido? Em Antioquia, na Síria. Nós estamos em Jerusalém. Aqui aconteceu a reunião, a assembleia, o concílio. Chegamos a uma decisão. Nós temos que fazer com que a nossa decisão chegue, seja comunicada à igreja de Antioquia e às demais igrejas. Como essa notícia, como essa decisão vai ser compartilhada? Nós vamos eleger pessoas. E quem foram as pessoas eleitas? O texto diz: Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, pessoas amadurecidas na fé, pessoas sobre as quais não pairava qualquer dúvida sobre a sua reputação, pessoas que amavam o Senhor Jesus Cristo, pessoas que tinham uma história de consagração ao trabalho do Senhor, pessoas que tinham autoridade, não apenas moral, mas também espiritual, para entregar um comunicado do presbitério. Que era uma reunião dos presbíteros. Os apóstolos eram presbíteros, porque eram pastores. Escrevendo, versículo 23, por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, notem o cuidado na redação da missiva, o cuidado com a redação da carta. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, ou seja, não foram apenas os apóstolos e não foram somente os presbíteros, ambos. Aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, quer dizer, já começam aqui colocando os pingos nos is. Aqueles que plantaram o problema saíram daqui sem autorização. Não foram sábios. Falaram o que não deviam. Semearam contenda. Vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens. Saibam que aqueles que estão levando esta carta foram escolhidos a dedos por nós. E enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. O que aconteceu? Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Ou seja, sabedoria para enfrentar o problema, sabedoria para comunicar a resolução do problema. Foram escolhidos a dedo estes irmãos Judas e Sílas, acompanhados de Barnabé e Paulo. No livro Paz nas Estrelas, Relacionamentos Saudáveis entre Pastores e Presbíteros, o reverendo Adão Carlos Nascimento menciona 3 tipos de conflito que são muito comuns na vida da igreja. Existem conflitos pessoais, existem conflitos operacionais e existem conflitos doutrinários. Os pessoais, o nome já diz, não é? A Bíblia, por exemplo, menciona que a terra não pôde suportar os rebanhos de Abraão e Ló, porque os pastores de Abraão e Ló entraram em contenda. E Abrão, né? Na época não era nem Abraão, era Abrão. Abrão e Ló tiveram que separar-se, cada um tomou seu rumo. Desavenças pessoais. Aqui nesse mesmo capítulo, existe um conflito operacional. Por quê? Vejam no final do capítulo, certo? Que Barnabé e Paulo estavam preparados para iniciar a segunda viagem missionária. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. Ou seja, vamos visitar aqueles que nós visitamos na primeira viagem missionária, vamos fazer uma nova visita. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Recapitulando, na primeira viagem missionária, quando partiram Barnabé e Paulo, Marcos fazia parte do grupo. Mas chegou num certo momento que Marcos, o quê? Abandonou o grupo e voltou. E agora, na segunda viagem missionária, Barnabé, coraçãozão pastoral, mais experiente, mais vivido que Paulo, quando Paulo havia sido convertido e não havia sido bem recebido em Jerusalém, ele foi para Tarso. Quem foi buscar Paulo lá em Tarso? Barnabé. Quem levou Paulo para Antioquia? Barnabé. Barnabé havia sido um instrumento de Deus na vida de Paulo. Eram amicíssimos. O que acontece aqui entre Barnabé e Paulo? Mas Paulo, né, não achava justo. Houve, versículo 39, entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Barnabé e Paulo, os companheiros, lá na igreja de Antioquia, que haviam recebido a imposição de mãos da igreja, que realizaram a primeira viagem missionária, agora, já a ponto de partir para a segunda viagem missionária, entram em conflito. Por quê? Porque Barnabé queria levar Marcos e Paulo entendia que Marcos não tinha o direito de participar da comitiva porque ele havia abandonado o barco ou a viagem, a primeira viagem. Conflito operacional, forma de trabalho. E o conflito doutrinário, capítulo 15 de Atos. Houve um debate lá em Antioquia. Por quê? Porque alguns crentes judaizantes exigiam que os estrangeiros obedecessem às tradições judaicas e fossem circuncidados. Meus irmãos, tanto em conflitos pessoais, como nos conflitos operacionais e nos doutrinários, quase sempre existem problemas de comunicação. Por isso, a comunicação é fundamental. Cuidado com a maneira, com a forma como vamos dar uma notícia. Como vamos informar a igreja uma decisão. Como o presbitério vai fazer com que as igrejas a ele subordinadas recebam as resoluções. O tom de voz, o tempo para falar, a forma de falar, a expressão corporal ao momento de falar. Esse pastor que vos está falando já deu umas cabeçadas.
Meu primeiro ano de ministério lá em Itapecerica da Serra, rapaz, como Deus teve misericórdia daquela igreja. Uma vez eu fui dar uma informação, uma decisão que o conselho tinha tomado, no final da escola dominical. Primeiro ano de ministério, a gente sai do seminário, né? Alguém já disse que quando o pastor, assim, quando o rapaz sai do seminário, primeiro tem que botar numa jaula, certo? Para ele ser domesticado na jaula e depois você leva para a igreja, né? Porque está com muitos conceitos, muita teoria, às vezes muita vontade de acertar. E aí eu fui dar um aviso, uma informação, né? Uma resolução do conselho à igreja. Então, depois desse comunical, no final desse comunical, eu terminei de dar a informação à filha de um presbítero. Lá no final, fala assim, mas a igreja não foi consultada. Gente, ela nem terminou de falar direito. Quando ela falou assim, mas a igreja não foi consultada, eu, daqui da frente, o microfone, né, perto da boca, eu falei, nem deve ser consultada. Porque essa é uma igreja presbiteriana. O conselho toma as decisões e informa. Se você entender que o conselho errou, você apresente o documento. O conselho vai tratar. E se não ficar satisfeito, apresente ao presbitério. Gente, eu vou resumir a história. Essa irmã ficou anos me evitando na igreja. Ela não foi prudente. E eu fui um imbecil. Uma topeira. Fui mais imprudente ainda. Eu podia, se tivesse mais experiência, mais cabelos brancos, mais vivência, tivesse orado mais, tivesse atentado para a comunicação, transformado aquele limão em uma limonada. Ela mandava de lá e eu falava, minha irmã, deixa eu lhe explicar uma coisa. Essa é uma decisão do conselho. Se você não está satisfeita, depois nós podemos conversar, esclarecer. Vamos orar a respeito? Dá um segmento pastoral. Mas não. Então, às vezes, a gente erra no tom de voz, na forma como coloca as palavras. Eu termino esse tópico, para passar a conclusão, com uma experiência que marcou muito a minha vida e a vida da minha esposa, da Carla. Foi o dia mais difícil da nossa existência. Não temos qualquer dúvida sobre isso. Foi o dia do parto, do nascimento das crianças. Né? As crianças nasceram por volta de 11h30 da manhã, 11 da manhã. Aí a Heleninha, lá por volta das 2 da manhã, ela foi retirada da sala, porque ela estava com uma cozinha diferente, mas até ali tudo bem, né? Ela foi levada para ser observada pelos médicos, a Carla ficou com o Timóteo na sala. No dia seguinte, que era um sábado, lá por volta das 9h30 da manhã, certo? Estávamos ali no quarto, né? Entra um médico, acompanhado de uma enfermeira. A cara do médico já era uma cara muito fechada, né? O semblante dele não era bom. E a primeira coisa que ele disse foi, não lhe traigo boas notícias. Não trago a vocês boas notícias. Irmãos, eu perguntei, a menina está viva? Falou, tá viva, vocês vão poder visitá-la. Certo? Mas ela tem alguma infecção, e a gente já começou com antibiótico e tal. Gente, a comunicação é muito importante, a forma como a gente dá uma notícia. Ali, naquele momento, eu morri e ressuscitei. Entre o não lhe traigo boas notícias, até eu perguntar, laguagua está viva? Laguagua é a palavra que no Chile se usa para beber. E escutar a resposta dele, ali eu morri e ressuscitei. Então, a igreja de Jerusalém teve muita sabedoria, muita sensibilidade em escolher pessoas amadurecidas para comunicar a decisão que havia tomado. Quais são os desafios do crescimento? Aceitar que a igreja é suscetível a problemas, saber enfrentar os problemas e preocupar-se com a comunicação. Isso é importante no relacionamento do casal. Isso é importante no relacionamento dos pais para com os filhos e também na forma como os filhos respondem aos pais. Isso é importante no seu trabalho, isso é importante na vida da igreja.
a igreja é um corpo vivo, ela tem que crescer. Rick Warren, no seu livro Uma Igreja com Propósitos, ele diz que a pergunta errada é: o que fazer para a igreja crescer? E diz que a pergunta certa é: o que está impedindo a igreja de crescer? Porque a igreja, como um organismo vivo, ela deve crescer. Só que o crescimento tem seus desafios. O crescimento tem suas complexidades, suas particularidades. E nem sempre estamos preparados para lidar com o crescimento da igreja. Precisamos aprender que a igreja pertence a Deus e que ela é diversificada. E que nós devemos aprender a nos tolerar. E para que isso aconteça, é muito importante, aliás, fundamental, perdoar-nos. Se não houver perdão, a igreja não avança, a igreja não progride. Talvez você tenha no seu coração alguma raiz de amargura, algum ressentimento, alguma indisposição em relação, não sei, presbítero da igreja, um diácono, um pastor, um irmão, uma irmã. Não deixe que essa raiz de amargura se transforme em um obstáculo no seu relacionamento com a pessoa. Coloque isso diante de Deus em oração. Dependa do Senhor Jesus Cristo. Perdoe esse seu irmão, porque você é perdoado dos seus pecados. Para que haja paz entre nós, para que a igreja possa crescer e para que tenhamos sabedoria a fim de administrar o crescimento da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.